A paz do Senhor a todos. Passando por aqui para compartilhar uma reflexão bíblica que o Espírito do Senhor colocou no meu coração. E o texto que nós meditaremos hoje está no Evangelho segundo escreveu, Evangelho de Jesus Cristo, melhor dizendo, segundo escreveu Marcos. O capítulo é o de número 5. O verso é o de número 36, que diz assim: E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. Um texto bastante conhecido no nosso meio, que é o texto que fala de Jairo, um dos principais da sinagoga. Quando a gente fala de Jairo na Bíblia, nós falamos de alguém que ocupava uma posição de destaque dentro da sinagoga. A Bíblia se encarrega em dizer que Jairo ele tinha uma posição honrosa na sinagoga. Era um dos principais. Esta expressão pode ser traduzida como chefe da sinagoga, o principal da sinagoga ou dirigente da sinagoga. A sinagoga eram as igrejas, como se fosse hoje na nossa cultura, as congregações ligadas à sede matriz que era em Jerusalém. Assim como nós temos, muitos de nós, sede matriz, as sinagogas também tinham, que era Jerusalém. Era um lugar onde as pessoas se reuniam para momentos de oração e compartilhamento de mensagens, de reflexões, dentro da lei de Moisés. Essa sinagoga, a sinagoga era administrada por um grupo de anciãos. E Jairo era o principal deles, era ele que ajudava a administrar essa sinagoga. E segundo os estudos que nós fizemos, essa sinagoga era de Cafarnaum. Ou seja, Jairo era alguém que dentro da tua cultura, dentro do teu tempo, dentro do costume da lei, era alguém que nós podemos chamar de alguém comprometido com as coisas de Deus. Mas a Bíblia diz que a sua filha, única filha, de 12 anos, enfrentou uma grave doença. E Jairo vai atravessar um grande drama familiar. E a pergunta que não se quer calar: por que aqueles que são comprometidos com as coisas de Deus também passam por dificuldade? Por que aqueles que são comprometidos hoje dentro da nossa cultura com o reino de Deus também enfrentam lutas? Ninguém está isento das dificuldades. Essa é a resposta. Ninguém está isento dos problemas. Não é porque somos comprometidos, se é que nós somos comprometidos com as coisas de Deus, mas ainda que nós sejamos, isso não quer dizer que nós estamos isentos de problemas, porque problemas faz parte da vida do ser humano. E nós precisamos desconstruir uma linha de raciocínio que muito tempo anda no nosso meio. Existe uma linha de raciocínio que muitas vezes o inimigo tenta plantar na nossa mente, é que quando nós enfrentamos algum tipo de dificuldade, é porque nós estamos fazendo alguma coisa errada. Isso não é verdade. É claro, eu quero abrir um parênteses aqui, e é claro que tem gente que está enfrentando dificuldade porque está em desobediência, sim, aos propósitos de Deus para a sua vida. Em outras palavras, estão remando contra a vontade de Deus, remando contra a maré. E coisa horrível para o homem lutar contra a vontade de Deus. Mas eu não posso generalizar, dizer que todo mundo que passa por problema é porque está em desobediência. Porque senão aonde entraria então o livro de Jó, a história de Jó, a biografia de Jó,
Um homem que o próprio Deus deu testemunho dele e passou por momentos de muitas dificuldades. Mas por que que nós geralmente perguntamos para Deus, quando estamos em problemas, se a gente está fazendo alguma coisa errada? É porque a gente liga a passagem de Jonas com os nossos problemas muitas vezes. Sabemos que Jonas atravessou momentos difíceis, até mesmo a embarcação que ele entrou, perdeu todas as coisas que ali estavam porque ele estava em desobediência. Mas nem todo mundo que enfrenta problema está em desobediência. Nem todo mundo que enfrenta dificuldade não tem compromisso com as coisas de Deus. Então a primeira lição que eu quero extrair desse texto é justamente isso, que aqueles que são comprometidos com as coisas de Deus também passam por dificuldade. E Jairo é um exemplo disso. Olha o verso de número 22. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo. Ou seja, quando a Bíblia relata que ele era um dos principais, é porque ele era envolvido, comprometido com as coisas de Deus, dentro da cultura que ele vivia. Então permita eu lhe dizer isso, fechando já, né? Fechando essa linha de raciocínio e o parênteses que eu abri lá atrás. Permita eu lhe dizer isso. Você que é comprometido com o reino de Deus, com as coisas de Deus, você não está isento das dificuldades, mas você pode ter uma certeza, uma convicção: Deus irá lhe ajudar, Deus irá te sustentar. E na hora que você menos esperar, uma porta de escape vai se abrir. Então a primeira lição que eu aprendo com Jairo é essa, que o comprometimento que ele tinha com as coisas de Deus, com as coisas da sinagoga, não livrou ele do momento de dificuldade. Possivelmente eu vou me reportar a alguém que está enfrentando uma grande dificuldade e está perguntando: Deus, se eu estou em pecado, me mostra. Sofrimento faz parte da vida do ser humano. A segunda coisa que me chama a atenção ainda está no verso 22, e é a parte B do verso. Olha o que diz que ele fez. Vamos ler de novo. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés. Então, a segunda coisa que eu aprendo com Jairo: Jairo era alguém que tinha uma posição de destaque. Jairo era alguém que tinha uma posição honrosa no sistema religioso da sua época. Mas quando a dificuldade chegou, quando a luta chegou, ele não hesitou de procurar Jesus e de se colocar aos pés de Jesus. Alguém poderia olhar e falar assim: uai, mas não é o Jairo o principal da sinagoga? Mas o problema chegou. A dificuldade chegou. O que estava em jogo era a vida de uma filha. E qual é o pai que, vendo a sua filha moribunda, a palavra moribunda no seu original significa entre a vida e a morte. A doença que a filha de Jairo tinha era tão grave que ela estava entre a vida e a morte. E naquele momento de desespero, Jairo, de alguma forma, ouviu falar de Jesus, porque Cafarnaum, segundo os historiadores, era a base do ministério de Jesus. Ali era a base. Se a gente fosse falar no linguajar militar, ali era o quartel-general de Jesus. E muitas coisas que ele fez ali, a fama dele correu. Quando Jairo ficou sabendo da situação da sua filha, ele não hesitou de ir para os pés de Jesus. Isso significa humilhação. Quando o problema chegou, Lázaro foi pelo caminho da humilhação. E eu quero lhe informar uma coisa: o caminho da humilhação diante de Deus, não tem como você sair dele sem receber aquilo que você precisa. A humilhação é algo que chama a atenção de Deus nos momentos de dificuldade.
Quando abrimos a nossa Bíblia, no Salmo de número 51, nós encontramos com o pecado de Davi. O Salmo 51 foi escrito por Davi após o profeta Natan ir até ele e revelar aquilo que estava oculto, ou seja, toda aquela trama que Davi fez. Davi não somente se deitou com Batseba, Davi ele planejou a morte de Urias, que era um dos 37 valentes de Davi. Urias era um general do seu exército de altíssima confiança. Quando Davi se deita com Batseba, quando ele estava na guerra, ela fica grávida, a gente sabe disso. Ele manda trazer Urias para ficar por ali, por Jerusalém, leva Urias para o palácio, prepara um banquete, prepara vinho para Urias e manda Urias ir para a casa dele. A intenção de Davi era que ele se deitasse com a sua esposa. E a mulher dele aparecia grávida, todo mundo ia chegar na seguinte conclusão: Urias esteve por aqui nesse tempo, o filho é de Urias. Só que Urias não vai para o palácio, você sabe, melhor, não vai para a sua casa, você sabe disso. Ele dorme na porta do palácio. Davi manda o servo lá para mandar Urias ir para a casa dele, enfim, ele não vai. Davi escreve a sua certidão de óbito e dá na mão dele e pede para ele entregar para Joabe, capitão do exército, mandando Joabe colocar ele na frente da batalha, na hora que a batalha estivesse mais acirrada, e afastasse o exército, e assim Urias morre. Quando esses erros de Davi é revelado, ele escreve o Salmo 51. E o verso 1 do Salmo 51 começa assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia. Você vai ver que o Salmo 51 todo é humilhação. Davi vai para a humilhação. Davi vai se humilhar, Davi vai clamar, Davi vai suplicar, porque ele sabe que o caminho da humilhação é aquele caminho que toca o coração de Deus. Ele vai dizer no Salmo 51, verso 17, o sacrifício para Deus é um coração quebrantado e contrito. Porque um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza, ou não desprezará, dependendo da tradução. Então Jairo entende que é hora de se humilhar. Eu tenho uma palavra para você que está enfrentando um problema sério. Vai para os pés de Jesus na humilhação. Jairo podia chegar achando que era o cara, eu sou um dos principais da sinagoga. Vocês lembram de Naamã? Quando foi para a casa de Eliseu, saiu meio aborrecido, que Eliseu não recebeu ele, só mandou um recado pelo mensageiro. Ele saiu todo aborrecido, porque ele, por certo, ele queria pompa, né? Queria que esticasse um tapete vermelho, eu sou Naamã. Mas com Deus é assim, tem que descer para obter aquilo que a gente precisa. E Jairo foi para a humilhação. Jairo não se preocupou com os títulos que ele tinha. Nós somos uma geração onde as pessoas se preocupam com os títulos, o que vão pensar de mim. Eu tenho um cargo, eu tenho uma posição eclesiástica. Mas quando a dor chega, o único caminho que traz resposta é o caminho da humilhação. E Jairo foi para a humilhação. A Bíblia diz, o verso 22, a parte B, que Jairo, vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. Prostrar, literalmente, é colocar a boca no pó, é dobrar o joelho e se encurvar diante de Jesus. Foi isso que ele fez. E eu me peguei a pensar, por que às vezes Deus permite algumas dores nos alcançar? Porque eu imagino que na vida de Jairo aqui, não era algo fácil, era sua filha, tamanha era a dor. E os estudiosos vão nos afirmar que para ele ter ido até Jesus, essa filha era única. É difícil você encontrar na Bíblia alguém valorizando tanto uma filha, porque para um judeu eles valorizavam mais os homens. Por que Jairo vai valorizar essa menina desse tanto? Porque é filha única, se ela morre, a história dele morre junto, a história da família morre junto. Eu quero lhe dizer, vai para a humilhação, que a sua história não vai morrer. Vai para a humilhação, que Jesus tem o controle de todas as coisas e pode te ajudar.
Vai para a humilhação que Deus vai te socorrer. Vai para a humilhação que Jesus vai enxugar suas lágrimas. E por que Deus permite, às vezes, algumas dores chegar até a nossa família? Por que Deus permite, às vezes, algumas dores chegar até nós, já que nós somos comprometidos, se é que somos, as coisas de Deus? E eu entendo que as dores, às vezes, são usadas para nos impulsionar, para ir para mais perto de Deus. Na dor nós somos mais dependentes. Na dor nós somos mais sensíveis. Na dor nós oramos mais. Na dor nós nos humilhamos mais. Na dor nós nos quebrantamos mais. Então, às vezes, Deus usa da dor para nos refinar, para refinar o nosso caráter cristão. O tempo vai passando e se a gente não vigiar, a gente acaba virando cristão chato. Se não estiver passando por alguma dor, alguma aflição, alguma angústia, a gente fica colecionando defeito nos outros, viramos críticos de carteirinha, tecemos pré-julgamentos de pessoas, de comunidades, de líderes, só que na dor a gente esquece de tudo isso. Na dor, o que mais nos importa é estar aos pés de Jesus, ouvindo a voz dele. Então a dor, de certa forma, ela nos refina. Isaías disse que Deus nos provaria na fornalha da aflição. E não foi diferente com Jairo. E é interessante que Jairo vai para a presença de Jesus, a sua filha ainda está doente. É a terceira lição que eu quero extrair desse texto. O verso 35. Quando ele foi para a presença de Jesus, ela ainda estava enferma. Você vai ver que ele pede para Jesus ir até ele, impor as mãos sobre a menina e curar, porque a menina ainda estava enferma. E quando ele está na presença de Jesus, o verso 35 nos ensina que enquanto ele está na presença de Jesus, algo inusitado acontece, a sua filha morre. O verso 35 diz que chega um da sua casa e diz: Jairo, a sua filha já morreu, não incomodas mais o mestre. E a outra coisa que o Espírito Santo colocou na minha mente, ele estava na presença de Jesus, ele estava na presença de Deus, ele estava valorizando aquilo que Deus mais quer que a gente valorize, que é a nossa família, os nossos filhos. E enquanto ele está na presença de Deus, a situação piora. Enquanto ele está na presença de Deus, o problema se agrava ao ponto da menina morrer. E ele recebe uma notícia ruim, uma notícia triste. A sua filha morreu. Não incomodes mais o mestre, a morte é o ponto final para todo ser humano. E a terceira lição é essa: estar na presença de Deus. Às vezes também nós vamos receber algumas notícias tristes, algumas notícias ruins, algumas notícias que não são tão confortáveis, não são tão agradáveis. São notícias que vêm para nos desanimar. São notícias que vêm para nos abater, para nos entristecer. E naquele momento, a notícia que chegou no coração de Jairo traduzindo, não tem mais jeito. Acabou. Não adianta você ficar incomodando o mestre. Não tem mais jeito. Ponto final. E uma coisa que eu queria lhe perguntar: você já viu alguém que entrasse na presença de Jesus e saísse de mão vazia? A Bíblia diz que Jesus olha para ele e diz para ele: não temas, crê somente. Jesus olha para ele e diz: não tenha medo, só acredita.
Não tenha medo. Então eu quero dizer, eu quero me reportar a alguém que é comprometido com o reino, alguém que valoriza a sua família, alguém que está na presença de Deus, porém, portanto, todavia, você está sendo bombardeado com notícias tristes, com notícias ruins. O salmista diz para a gente não temer os maus rumores. Eu quero lhe dizer uma coisa, em nome de Jesus, não seja guiado pelas notícias tristes. Não seja guiado pelos ventos. Não deixa os problemas te conduzir. Não deixa as dificuldades ditar as regras na tua vida. Não seja guiado pelos sentimentos, em nome de Jesus. Porque ainda que nós recebamos muitas notícias tristes, que nós estamos sujeitos a isso, a última palavra na nossa vida ainda é de Jesus Cristo de Nazaré. E a resposta final de Jesus para ele foi: não tenha medo. E eu quero me reportar para alguém e dizer: não temas diante dessa notícia ruim que você recebeu. Não temas diante dessa situação desagradável que você está enfrentando. Não tema diante dessa situação constrangedora, desesperadora. Em nome de Jesus, não tenha medo. Não tenha medo, você está na presença de Deus. Se é que nós estamos na presença de Deus realmente. Se é que nós estamos. Mas se você está na presença de Deus, se você está no centro da vontade de Deus, se você é comprometido verdadeiramente com as coisas do reino, fique tranquilo, porque a última palavra ainda vem de Jesus. Mas por que esse mensageiro vem com essa fala? Porque ele está vindo da casa de Jairo, melhor dizendo. E o clima lá na casa de Jairo não estava bom. O ambiente da casa de Jairo já não estava bom desde quando Jairo saiu de lá. Quando Jairo saiu da tua casa, o ambiente já não era bom, porque a filha estava moribunda entre a vida e a morte. Então, quando o mensageiro chega com a resposta, porque ela já tinha morrido, o ambiente lá era de morte. O ambiente lá era de luto. Mas Jesus manda eu te dizer, não tenha medo, crê somente, porque Deus vai agir. Eu vou dizer de novo, não tenha medo, crê somente. Eu não sei qual é a notícia ruim que chegou ao teu coração. Eu não sei como que está o clima, o ambiente da sua casa. Mas eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Não temas, crê somente. Só acreditas, só confia. Jesus está dizendo o seguinte: Jairo, não tenha medo, só tenha fé. E a palavra fé no original do hebraico, na Torá, no original, não existe palavra fé. Existe confiança. Confiança. No lugar da palavra fé, é confiança. Então Jesus está dizendo, não tenha medo, só confia. Eu quero te dizer, confia em Deus, que tudo está no controle das suas mãos. Creia em Deus, porque tudo está no controle das suas mãos. E você vai ver que a palavra de Deus, ela não cai por terra, porque passarão céus e terra, mas a palavra do Senhor não passará. Assim será a palavra do Senhor quando sair da boca dele. Não voltará para ele vazia. Isaías profetizou sobre isso. No capítulo 55, antes fará o que lhe apraz e prosperará naquilo para que ela foi enviada. E Deus está enviando essa palavra ao teu coração. Não temas diante dessa situação desesperadora. Ainda que o clima, o ambiente seja de luto, seja de morte, ainda que as notícias sejam ruins, não temas. Não temas. Não temas diante desse diagnóstico médico.
Não temas diante dessa situação contrária. Não temas diante deste gigante. Não temas diante deste desespero. Não temas. Jairo estava na presença de Deus. Jairo poderia pensar, nossa, foi só eu vir para a presença de Jesus que as coisas pioraram. É isso que o inimigo tenta tantas vezes colocar na cabeça da gente. Enquanto você não servia a Deus, enquanto você não fazia parte de comunidade nenhuma, de igreja nenhuma, não congregava em lugar nenhum, sua vida era boa. Pois só você vir para a presença de Jesus que as coisas pioraram. Pois eu quero declarar em alto e bom som, isso é mentira de Satanás. Isso é mentira. Nossa vida longe de Deus nunca foi boa. A nossa vida só começa a ter qualidade quando nós estamos na presença de Deus. Só que tem um porém, quando as coisas não estão boas, Deus também não fica maquiando as coisas. Deus, ele mostra, ó, não está bom, tem que melhorar aqui, tem que melhorar ali. E aqui no caso de Jairo, Deus permitiu aquela menina morrer. Só que a Bíblia diz que Jesus disse para ele, não temas, crê somente. A Bíblia diz que Jesus foi para a casa de Jairo. Pegou Pedro, Tiago e João, os três que sempre estavam com ele. Nas passagens mais extraordinárias, eram esses três que estavam com ele. Quando chega na casa de Jairo, ele encontra um alvoroço. As pessoas chorando, possivelmente as carpideiras. Aquelas que recebia só para chorar, faziam um escândalo, arrancava o cabelo. E quem visse pensava que era da família. Se você chegasse para uma carpideira e perguntasse, você é o que do pai? Ah, não sou nada, nem conheço, eu só estou recebendo para chorar. Assim tem gente também, que só fica fazendo escândalo, só chora, tudo chora, parece uma carpideira. Jesus mandou todo mundo sair e entrou no quarto. Ele, Pedro, Tiago, João, Jairo e sua esposa. Veja bem que é o seguinte, aquele momento ali agora, Jesus entrou, o clima era de morte, o ambiente era de morte, mas aonde Jesus chega, oh glória a Deus, a morte tem que sair, porque Ele é a ressurreição e a vida. Aonde Jesus chega, o ambiente nunca mais fica do mesmo jeito, o clima muda. O ambiente muda, a atmosfera muda e Jesus chegou. Quando Jesus chegou, a menina está na cama, eles foram até onde ela estava e Jesus disse, Talita cumi, que traduzido quer dizer, menina, te digo, levanta-te. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. E na mesma hora, imediatamente, a menina ressuscitou. Você vê que Lázaro, ou melhor, que Jairo vai para a presença de Jesus com um desejo, um sonho, um propósito. Qual que é o desejo, pastor? Qual que é o sonho? Qual que é o propósito? De ver sua filha bem, de ver a tua filha com saúde, de ver a tua família bem. E quando ele vai para a presença de Jesus, as coisas pioram. Você já percebeu que tem coisa que é assim, que para melhorar tem que piorar? É. Para melhorar tem que piorar. Talvez você está olhando para a tua vida hoje e parece que está tudo piorando. Está tudo indo de mal a pior. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Porque na hora que piorar, está na hora de melhorar. E quanto mais trabalho der para nós, porque para Deus não tem trabalho nenhum. Quanto mais trabalho der para nós, maior será o testemunho de vitória que Deus vai pôr na tua boca. Maior será a glorificação do nome do Senhor. Então isso acontece, às vezes a gente vai para a igreja e as coisas parecem que vão piorando. Mas na hora que tiver tudo ruim, oh glória a Deus, Jesus começa a trabalhar e começa a colocar tudo no seu devido lugar. E eu sinto a graça de Deus de ministrar essa palavra ao teu coração. Você que a tua vida parece que virou de cabeça para baixo, tudo piorou, fique tranquilo, não temas.
Crê somente que Jesus vai colocar tudo no seu devido lugar para a glória e exaltação do nome dele. Aí o texto vai dizer, no verso de número 41, que Jesus tomou a mão da menina e disse, Talita cumi, que traduzido é, menina, te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se todos com grande espanto. Ou seja, o que Jesus fez naquela família trouxe admiração para todos, deixou todos assombrados. Eu quero te dizer, não desanime dos teus sonhos, não desanime do teu desejo, não desista da tua família, não desista do teu casamento, não desista do teu ministério, não desista do teu chamado. O que Deus vai fazer vai deixar muita gente assombrada. O que Deus vai fazer vai causar espanto por onde chegar. Por onde chegar essa notícia? Olha, hoje aqui nós falando desse milagre. Esse milagre que aconteceu na vida de Jairo ficou para a história. Está registrado nos evangelhos sinóticos, menos no de João, mas Mateus registrou isso, Lucas registrou isso e Marcos registrou isso, porque foi algo que entrou para a história. Não desista, porque o que Deus vai fazer vai ficar marcado na história. Não desista, em nome de Jesus. Não deixa a dúvida tomar conta do teu coração. Não deixa o medo te dominar. Não deixa o desespero fazer você sair da presença de Jesus. Creia, creia, tão somente creia. Pastor, o senhor não sabe o porte da luta que eu estou enfrentando. O senhor não sabe o desespero que a minha família está enfrentando. O senhor não sabe a amargura de alma que eu estou enfrentando. Não temas, crê somente. Isso é momento, isso vai passar. É uma fase difícil que vai passar. É um tempo difícil que vai passar. Permaneça na presença de Deus, que Ele é poderoso para ressuscitar tudo aquilo que morreu dentro de você. Deus é poderoso para ressuscitar sonhos e projetos. Deus é poderoso para dar continuidade na tua história. Aquela menina, se permanecesse morta, possivelmente Jairo nem era mencionado na Bíblia. Mas a história de Jairo não terminou daquele jeito, porque Jesus chegou para dar continuidade na história. A sua história não vai terminar assim. Permaneça firme, não desista, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, não desista, por mais difícil que seja, não desista. Não tenha medo, crê somente. Quando Jesus disse, não temas, disse, não tenha medo. É porque Jesus sabia que o medo, ele tem poder de neutralizar os nossos sonhos. Então não tenha medo, creia somente. E eu termino essa reflexão só te lembrando que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se vê. Paulo, escrevendo na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 7, ele diz que nós não andamos por vista, mas pela fé. Não deixe as coisas que você está vendo te guiar. Não seja guiado por aquilo que você está vendo. Não seja guiado pelos seus sentimentos. Não deixe os 5 sentidos do ser humano te guiar. A visão, o olfato, a audição, o paladar e o tato. Nós não somos guiados pelos sentidos do corpo, por aquilo que eu estou vendo. Diante de Jairo, ele só via morte. Diante de Jairo, ele só via dificuldade.
Mas ele não foi guiado por aquilo ali. Quando ele vai para a presença de Jesus, ela está moribunda, ela está doente. Diante de Jairo, ele só via doença, tristeza, angústia, desespero. Mas ele não se deixa ser levado por isso. Romanos 1, versículo 17, nos ensina que o justo viverá pela fé. Lá em Hebreus 10, salvo engano, verso 36 está escrito: nós não somos daquele que desistimos para a perdição, mas daqueles que prosseguimos, porque o justo viverá pela fé, e se a alma dele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então persevera, porque o fim será melhor do que o começo. Deus te abençoe. Deus lhe abençoe. Permaneça no propósito e não abra mão da sua família. Ainda que diante dos seus olhos você só enxergue problema, um ambiente desconfortável, um clima pesado, não desista. Porque Jesus é poderoso para entrar na tua casa e mudar todinho o curso da história. Eu fico perguntando, e se Jairo não fosse até Jesus? E se Jairo não fosse se humilhar até Jesus? Fosse até o Cristo se humilhar? Eu tenho um conselho para lhe dar. Você que está com a família, passando por muitos problemas, vá buscar a presença de Jesus. Porque existe problema na nossa vida que só Jesus pode nos socorrer. Que Cristo Jesus te abençoe. Que Deus guarde a nossa família e nos dê graça para continuar na caminhada, sendo guiado por Ele, orientado pelo Seu Espírito, edificado pela Tua Palavra. Em nome de Jesus. Não temas, crê somente. Amém?